a gente pensa em direito penal, a primeira imagem que vem à cabeça é quase sempre uma lista de crimes e as punições para eles, né? Mas a verdade é que o sistema é muito, mas muito mais complexo que isso. Ele tem todo um conjunto de regras internas, um jeito próprio de interpretar e aplicar suas leis. É como se fosse um manual de instruções para a própria justiça. E é exatamente esse manual que a gente vai desvendar hoje. Então, qual que é o nosso roteiro? Primeiro, a gente vai na pergunta fundamental: para que serve o direito penal? Depois, a gente mergulha na parte mais prática: como os juízes interpretam o código, como resolvem aparentes conflitos entre leis e como eles aplicam as regras no tempo e no espaço. Vamos entender a estrutura lógica que segura todo esse sistema de pé. Então, vamos começar pelo começo, pelo básico. Antes de sair entendendo as regras, a gente precisa se fazer a pergunta mais importante de todas: por que, afinal de contas, o direito penal existe? Qual é a verdadeira missão dele na nossa sociedade? Olha, aqui existem basicamente duas grandes correntes de pensamento. A visão mais tradicional diz que o direito penal serve para proteger aquilo que a gente tem de mais importante: a vida, a liberdade, o patrimônio. É uma função de proteção, bem direto ao ponto. Mas tem uma outra visão, de um jurista chamado Jacobs, que é, olha, fascinante. Para ele, quando alguém comete um crime, essa pessoa está dizendo não para a norma, para a regra. A punição, então, vem como uma resposta que diz não para o seu não, reafirmando para todo mundo que a regra continua de pé. É uma mensagem poderosa de que a ordem não foi e não será quebrada. Certo. Agora vamos para um desafio bem prático. A gente olha para uma lei e espera que ela seja completa, né? Que tudo esteja ali, bem definido. Mas e se eu disser que algumas leis são escritas de propósito com espaços em branco? Como é que o sistema lida com uma lei que, sozinha, não se basta? O nome técnico para isso é norma penal em branco. E essa analogia de preencher lacunas é simplesmente perfeita. A lei principal estabelece o crime de uma forma geral, mas ela depende de outra norma, de outra fonte, para definir um detalhe que é absolutamente crucial. O exemplo clássico é a lei de drogas. Ela criminaliza o tráfico, mas ela mesma não diz quais substâncias são consideradas drogas. Essa lista vem de outro lugar. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. Se essa lacuna é preenchida por uma norma do mesmo nível, como uma outra lei, a gente chama de norma homogênea. Tranquilo. Agora, se o complemento vem de uma fonte de nível inferior, como uma portaria da Anvisa que define a tal lista de drogas, aí a gente tem uma norma heterogênea. E é essa segunda que gera muito debate, porque, pensa bem, um ato do Poder Executivo está, na prática, completando o sentido de um crime que foi criado pelo Legislativo. Outro problema super comum na prática: uma única atitude de alguém parece se encaixar em duas, três leis diferentes ao mesmo tempo. E aí, como é que o juiz decide qual delas aplicar? Afinal, um princípio básico é que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Isso é o que a gente chama de conflito aparente de normas. E para resolver essa bagunça, a justiça não joga uma moeda para cima. Ela usa um sistema lógico com 4 princípios. E aqui vai um macete para nunca mais esquecer. A palavra CASE, C-A-S-E, consunção, alternatividade, subsidiariedade e especialidade. Vamos ver o que cada uma dessas letras significa. Vamos lá, letra por letra. Primeiro, C de consunção. A ideia aqui é que o crime fim engole o crime meio. Por exemplo, no homicídio, a lesão corporal é só uma etapa. Então, ela é absorvida e a pessoa responde só pelo resultado final. Depois, A de alternatividade. Sabe crimes que têm vários verbos, como tráfico? Comprar, vender, guardar. Não importa quantos desses a pessoa faça, é um crime só. Em seguida, S de subsidiariedade. Funciona como um plano B da lei. A regra menos grave só entra em campo se a mais grave, por algum motivo, não puder ser aplicada. E por último, e talvez o mais intuitivo de todos, E de especialidade. É simples, a lei específica sempre ganha da lei geral. Por isso que o infanticídio, que é um tipo de homicídio com regras muito próprias, é julgado como infanticídio e não como homicídio comum. Muito bem, já saímos do conflito entre leis e agora a gente entra em outra dimensão: o tempo. As leis não são escritas em pedra, elas mudam. Isso cria um dilema fascinante. O que acontece quando um crime é cometido, quando uma lei estava valendo, mas o julgamento acontece quando já existe uma lei nova, diferente? Qual das duas se aplica? Olha, esse é um dos conceitos mais poderosos do direito penal: abolitio criminis. Quando uma nova lei diz que algo deixou de ser crime, ela funciona como uma borracha gigante que apaga tudo. Ela volta no tempo e anula não só as penas que estão sendo cumpridas, mas todos os efeitos de condenações passadas, como maus antecedentes e reincidência. Simplesmente some.
O exemplo perfeito é o adultério, que um dia já foi crime no Brasil. Hoje, não é mais, e todos os efeitos daquela lei se foram. Mas e os crimes que se prolongam no tempo, como um sequestro, por exemplo? Aí a regra é bem clara. Se uma lei mais pesada entra em vigor enquanto o crime ainda está acontecendo, é essa lei mais pesada que vai ser aplicada quando o crime finalmente acabar. A lógica por trás disso é que o crime continuou a ser praticado já na vigência da nova lei. Não é uma retroatividade para prejudicar, mas sim a aplicação da lei que estava valendo no momento do ato. E para que não reste nenhuma dúvida, isso não é só uma teoria de jurista, não. É uma regra consolidada, batida e martelada. A súmula 711 do Supremo Tribunal Federal deixa isso bem claro. É um exemplo perfeito de como o sistema busca criar regras previsíveis para situações que são, por natureza, bastante complexas. E para nossa última parte, vamos falar de espaço. Onde é que a lei penal brasileira tem autoridade? A resposta parece simples: no Brasil. Mas a definição de território e as exceções a essa regra são cheias de detalhes super importantes. Para fechar, mais um macete para a gente guardar essa lógica. A palavra é luta. Ela ajuda a resolver a confusão sobre duas perguntas essenciais: onde e quando um crime é considerado cometido. E pode acreditar, as respostas para essas duas perguntas são bem diferentes. Vamos decifrar o luta. Para o L, de lugar, o Brasil usa a teoria da U, de ubiquidade. Isso quer dizer que o crime acontece em todos os lugares relevantes, tanto onde a ação foi praticada quanto onde o resultado aconteceu. Agora, para o T de tempo, a regra muda totalmente. Aqui, vale a teoria da A de atividade, que considera apenas o momento da ação ou da omissão, ignorando completamente quando o resultado final apareceu. E o que é exatamente território nacional? Bom, vai muito além da terra firme. Inclui o mar territorial, o espaço aéreo correspondente e, o mais interessante, as embarcações e aeronaves públicas brasileiras são consideradas território brasileiro por extensão, não importa em que lugar do mundo elas estejam. O mesmo vale para as privadas quando estão em alto mar ou no espaço aéreo internacional. E a gente chega ao fim com uma reflexão. O que vimos hoje é que o direito penal é, no fundo, um sistema de regras para interpretar as próprias regras. Mas por trás de toda essa lógica, de todos os princípios, teorias e súmulas, fica uma questão fundamental. Como é que um sistema, que busca ser tão técnico e previsível, consegue encontrar a flexibilidade necessária para alcançar a verdadeira justiça, no mundo real, que é sempre cheio de nuances e complexidades? Fica aí para a gente pensar.